Parece que é chover no molhado, né, cara? O Vasco perdeu novamente no Campeonato Brasileiro, segue na zona de rebaixamento e uma derrota que poderia ter sido evitada. Vocês viram que assistiu a partida que não foi um jogo de um grande nível técnico, duas equipes muito conservadoras, dois times pouquíssimo inspirados e o resultado poderia acontecer da forma que aconteceu, com algum erro técnico individual muito grande, com um erro técnico muito grande na partida em saída de bola. É triste, cara, é triste, porque o Vasco passou um longo período treinando, tudo bem que grande parte desse treinamento foi executado pelo Bruno Lazzaroni e não pelo técnico Pedro Emanuel, mas se eu pegar para vocês e falar que o Vasco não foi mal taticamente no jogo, eu não vou estar mentindo. Taticamente, o Vasco conseguiu fazer uma partida equilibrada. E se eu vim aqui falar pra vocês que o Vasco não fez uma partida em si completamente ruim taticamente, eu não vou estar mentindo. Porque hoje o Vasco esteve organizado basicamente em 4-4-2. O Nuno Moreira jogando como titular no lugar do Andrés Gomes, em tese é a única mudança. O Puma jogando na lateral direita. O Vasco fez um jogo equilibrado. Qual foi a grande oportunidade de gol que teve o Vitória na partida? Somente a do gol marcado pelo Renato Kaiser no erro de saída de bola do Vasco. O Vasco marcou bem. O Vasco teve, em muitos momentos, o seu bloco mais alto, sem pressionar de forma mais incisiva, mas tirando as linhas de passe e tirando as opções do jogo do Vitória. Muitas vezes poderia se tornar um 4-2-4. E aí o Vitória se organizava dessa maneira para sair jogando. Com o Luan Cândido aqui, o Kaká aqui, o Jamerson poderia formar um terceiro homem nessa construção, com Baralhas, Martins e Zé Vitor no meio de campo. O Tarzia pisava um pouco mais para dentro, o Eric dava amplitude aqui por esse lado e o Ramon dava amplitude pelo outro lado. O Vasco bloqueava essas opções de jogada por dentro. O Vitória não conseguia jogar pelo meio e o Cuiabano estava vencendo a maioria dos duelos contra o Eric. O Adson e o Puma estavam vencendo a maioria dos duelos contra Ramon e contra Tarzia. E o jogo do Vitória ficou completamente travado no primeiro tempo. O René não era um centroavante alto, então a maioria das bolas que eram longas o Vasco conseguia também vencer e controlar. O problema do Vasco foi com bola e nem tanto assim taticamente, porque o Vasco, quando tinha a posse de bola, o Vitória marcava em um 4-1-4-1, baixava os dois laterais, ficava um volante. E a configuração do Vitória era nesse 4-1-4-1. O Tarzia baixava, o Eric baixava e o René ficava mais à frente. E o Vitória marcava dessa forma com o homem que jogava aqui no entre linhas. O Vasco atacava com o Rojas, o Spinelli entrava para dentro aqui dos dois zagueiros. O Adson começava aberto, mas vinha pisando por dentro, porque o Puma Rodrigues era quem dava mais amplitude. Do outro lado acontecia a mesma coisa em vários momentos, alternava o Nuno por dentro, o Cuiabano por fora, ou o Cuiabano por dentro e o Nuno Moreira por fora. Ficava o Thiago Mendes e o Cauã Barros, e em muitos momentos o Vasco atacava dessa maneira aqui. O Barros podia ficar um pouquinho mais atrás em alguns momentos, só que em alguns momentos ele podia dar também um passo mais à frente. O problema era que o time do Vasco não tinha inspiração quando tinha essa posse de bola. O Vasco estava com muita dificuldade. O primeiro tempo ficou travado, os dois times tinham a bola, mas quem sobressaía era a marcação dos adversários. O Vitória talvez teve um pouco mais de posse de bola, mas um jogo completamente nulo na primeira etapa. Já no segundo tempo o jogo muda um pouco e acaba mudando mais pela agressividade do Vasco. O Vasco volta bem melhor do segundo tempo, consegue construir algumas oportunidades, nada tão claro assim, mas algumas oportunidades. E essa mudança não é nem assim tanto tática, né? Claro que tem aqui o Puma avançando um pouco mais, o Puma já chegando próximo da área do Vitória, com essa liberdade, o Cuiabano também com mais liberdade para pisar no campo de ataque, o Spinelli afundando cada vez mais essa zaga aqui do Vitória, o Rojas um pouco mais participativo, ele que fez um primeiro tempo muito ruim, né? Assim, o jogo como um todo do Rojas não foi bom, o Adson participando um pouco mais, entrando para dentro, o Thiago Mendes já mais próximo da área, o Nuno entrava para dentro também, e o Vasco buscava ter essa superioridade numérica. E geralmente o Cauã Barros dava um passinho um pouco mais à frente, ficava com o Extra e Robert Renan, que hoje estavam vencendo os duelos contra os atacantes do Vitória. Vitória continuava marcando nesse 4-1-4-1, cada vez mais baixando. O Vasco até tem uma grande oportunidade de gol de um cruzamento que o Puma Rodrigues, o cruzamento do Andrés Gomes, quando ele já tinha entrado, o Puma Rodrigues acaba cabeceando, essa bola passa próxima
próxima do gol. Até acho que teve uma cama de gato, mas que sempre é ignorada. Tudo bem. E o jogo se desenrolava naquele momento com a entrada do Andrés Gomes, com o Vasco mais no campo de ataque. Ele tira também o Spinelli, que não estava conseguindo participar tanto assim do jogo. Ele coloca o Brenner na equipe. Ele faz essas mudanças que teoricamente deixam o Vasco um pouco mais ofensivo, né? O Andrés Gomes acaba entrando no lugar do Rojas, e o Nuno Moreira vai jogar por dentro no lugar que ocupava o Rojas. E o Vasco estava mais próximo do gol. O gol do Vasco estava ficando mais maduro. Não era uma pressão tão grande, mas estava ficando mais maduro. Até que vem o erro do Cauã Barros e uma subida de pressão do Vitória, que também foi decisivo nessa entrada do Renato Kaiser. Sempre o Renato Kaiser faz gol no Vasco, né, cara? É uma loucura. Toda vez o Renato Kaiser faz gol no Vasco. É inacreditável. E aí, nesse lance do gol, o Vasco vai construir desde lá de trás. O Léo Jardim, com o Robert Renan, com o Cuesta, que faziam um bom jogo. Só que o problema foi o Barros, cara. É um erro de gesto técnico. Eu não vou te falar que o passe do Robert Renan foi ruim. Não, porque se o Vasco tá com um volante de qualidade ali, de fato, ele pega aquela bola, gira em cima da pressão do adversário, porque tinha espaço nas costas, e mata essa pressão do Vitória, que não tava nem assim tão forte. E aí o Vasco se organizou dessa maneira para sair jogando. Com essa construção de 4+2, você tem o Robert Renan, o Cuesta, o Puma Rodrigues, o Cuiabano e os seus dois volantes, como gosta o técnico Pedro Emanuel. Uma jogada até que tranquila, o Vitória pressionava também com 4 jogadores. E aí você tem o Tarzia fechando essa opção de passe no Cuesta e no Puma, mas assim, ele não fazia uma pressão tão forte. O Renato Kaiser fazia a pressão que era tentando fazer com a sombra esse passe não entrar no Thiago Mendes, ele protegendo essa linha de passe no Thiago Mendes. O Robert Renan não faz o passe no Thiago Mendes, o Cuiabano também estava marcado, mas o Barros está livre. O Barros estava completamente livre, ele até abre os braços e pede a bola. Só que faltou ele mapear as costas dele, entender o que estava acontecendo nas costas dele, porque se ele mapeia as costas, ele vê que teria esse campo completamente aberto para ele jogar. O Barros poderia ter dominado essa bola e ter jogado para frente. Ele quis proteger essa bola para trás. E aqui foi o erro. Na hora que ele perfila o corpo protegendo ela para trás, esquece, acabou. A marcação encaixou no Thiago Mendes, ele perdeu linha de passe. A marcação encaixou no Cuiabano. Ele não tem um passe de retorno também aqui no Robert Renan. Robert Renan até aponta para ele chutar essa bola para frente. Ele confiou no seu taco e acabou perdendo a bola, né, cara? Completamente desorientado aqui o Barros, perde a bola e o Renato Kaiser só tem um trabalho de empurrar ela pra dentro das redes. E aos 23 minutos o Vitória fez isso, depois o Vasco até tentou algumas substituições, mas nada que levasse tanto perigo ao gol do Vitória. Entrou o Marino, entrou o David, mas uma coisa ficou clara no jogo de hoje, assim poucas pessoas vão perceber. O Vasco tem muita dificuldade de jogar em campo aberto. Ainda no primeiro tempo o Vasco recuperou algumas bolas pressionando o time do Vitória e não conseguiu ser efetivo nesses contra-ataques, porque faltava velocidade, efetividade, o Rojas muito lento, o Nuno Moreira muito lento, o Spinelli muito lento, o Adson tem um pouco mais de velocidade, mas com muitos caras lentos o Vasco tem essa dificuldade de jogar em campo aberto. O Vasco não é um time que, se você recuperar a bola e tiver o campo, ele vai te machucar. Não, pelo contrário, o Vasco ele cadencia o jogo, não tem força, não tem velocidade, e você, nesse futebol moderno atual, você precisa disso. Então é uma mudança de postura que o Vasco precisa ter nessa janela de transferências se quiser de fato brigar lá em cima. Em vários momentos o Vasco com muita dificuldade de contra-atacar, o Vasco toda a bola que pegava para contra-atacar tinha que cadenciar porque não tinha velocidade no seu jogo. E o Vitória mesmo sem fazer uma grande partida, um jogo equilibrado, talvez o Vasco um pouco melhor taticamente, um pouco o Vasco tem um time tecnicamente também falando melhor do que o do Vitória. Mas no final das contas foi o Vitória que aproveitou por um erro. E o Vasco ele tem outro problema que são os seus jogadores têm uma tendência muito grande ao erro. Você vê que o Vasco erra muito nesse tipo de jogada e você precisa qualificar o elenco. Por exemplo, eu não imagino o De Ouça, que tá para ser contratado pelo Vasco, oficializado e tudo mais, cometendo um erro desse. O De Ouça pegaria essa bola, giraria e progrediria o jogo assim, porque é um jogador de qualidade técnica bem acima, por exemplo, do que o do Cauã Barros. Eu não vou aqui chegar e crucificar o Barros, mas eu não vejo o Barros como um jogador para ser titular do Vasco, principalmente nesse momento de pressão. Mas é isso, cara. Essa foi nossa análise de Vasco versus Vitória. Uma análise assim sem tanto sensacionalismo, explicando pra vocês. O Vasco não esteve tão mal taticamente, se comportou bem, se defendeu bem, faltou atacar com mais, de uma forma mais incisiva, faltou mais força, faltou mais inspiração para os jogadores na frente. E o Vitória aproveitou a oportunidade que teve. Resta pro Vasco contratar, mudar o nível dos jogadores que tem e recuperar a confiança desses que já tem. Mas às vezes com uma, duas peças tu consegue acelerar o jogo. Com uma, duas peças de qualidade tu consegue fazer o que tá ao redor desses outros jogadores melhorarem o seu nível de atuação. Mas é isso, comenta embaixo a opinião de vocês.
Fui.